Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal de YouTube de ministração da Palavra de Deus. Estarei fazendo uma breve oração para estar dando início à Palavra do Senhor. É uma série de ministração para completar uma playlist sobre ministração de Jeremias. Se os ouvintes estiver vendo o meu canal, vai ver que a maior parte é de Jeremias. Mas isso é para a glória de Deus, amém? A palavra do Senhor Deus que tem entregado para Jeremias, amém? Estaremos orando nesse momento, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai poderoso, eis-me aqui, Pai, diante de Ti. Eu venho a Ti, ó Pai, pedir perdão pelas minhas falhas. Senhor Deus, usa-me conforme a Tua vontade, sou um vaso Teu, instrumento Teu em Tuas mãos. Senhor Deus, eu quero pedir, Pai, em nome de Cristo, Deus de perto, Deus de longe, visita o ouvinte, Pai, neste momento, que ele possa, Pai, receber da palavra do Senhor. Fale poderosamente com ele, ó Deus, ou com ela, Pai, que está vendo este vídeo neste momento, Pai. Eu creio, Pai, que há de chegar até os confins da terra, aos quatro cantos da terra, Deus. Que possa, Deus, servir, Deus, para, aleluia, edificação ou exortação daquele que estiver ouvindo. É o que eu lhe peço, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, seu capítulo 10, onde o título vai dizer da seguinte maneira: a idolatria e a verdadeira adoração. Ouça a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore de bosque e um artífice a trabalha com machado. Com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam, para que não caia. Os ídolos são como um espantalho e pepinal, eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Aqui o Senhor diz para Jeremias, dizer para o povo de Israel, para cá, não se atemorizar diante de um ídolo, de uma imagem que é obra de artifício, que é feito, que é enfeitado, que é pintado, porque não tem poder para curar, e muito menos ter criado todas as coisas como o Senhor Deus, que é invisível e mortal, criou. E também, aleluia, não ter receio, porque não pode fazer nem mal nem bem. No livro de 1 Reis, no seu capítulo 18, quando Elias convocou o povo de Israel para o Monte Carmelo, para que o povo saiba a quem iriam servir, se era Deus, o Todo-Poderoso, ou se era Baal. Baal, segundo o histórico, era um deus pagão, a qual Jezabel levantou altares em Astarote e outros, e não tinha poder sequer para nada. E aí o Elias convocou o povo, porque Elias confiava em Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso a quem eu sirvo, e sabia que Ele era o Criador, que Ele é o Criador, na verdade. E ali convoca, faz o sacrifício, os profetas de Baal faz o sacrifício, Baal não responde, e aí vem Elias com um certo altar, edifica o altar e ora, e Deus responde com fogo. Esse é o verdadeiro Deus de Israel. Assim todos se prostraram, reconhecendo que só o Senhor é Deus. E aqui o Senhor diz para Jeremias, para dizer para o povo de Israel, para não aprender os costumes, e não, dos povos, que são tudo vaidade. Corta uma árvore, faz um ídolo, enfeita, prende num prego, madeira, faz de tudo, porém não tem poder para nada. É oco por dentro. Tem pés, não andam, tem mãos, não apalpam, tem olhos, não veem, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve. Porém, o Deus Todo-Poderoso, a quem sirvo, Ele é fogo consumidor, Ele move
Céus e terra Ele tem o poder, Ele ouve, Ele fala, Ele vê, escuta tudo, porque é o próprio Deus, o Criador. E Jeremias vai, aleluia, no verso 6 em diante, vai dizer, vai exaltar ao nome do Senhor, dizendo assim: não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido, porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. Jeremias dizendo que não há ninguém semelhante ao próprio Deus. Entre todas as nações, entre todos os povos, quem não temerá ao teu santo nome, ó Deus? Ele dizendo, quem não renderá, quem é mais sábio que o Senhor, que é sábio, é santo? Não há ninguém semelhante a Deus, não há ninguém semelhante ao Criador, não há Rabai Anchora Managastevinácia, não há outro Deus além de ti, Senhor, não há outro além de ti, ó Deus, Rei das nações. Quem não temeria a ti? E quem é semelhante a ti? Isaías vai declarar, desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus semelhante a ti. Jeremias, declarando isso para o povo reconhecer que Deus é soberano. No livro de Êxodo, capítulo 20, o próprio Deus fala para Moisés, quando vai escrever as leis, para não fazer imagem de escultura, para não se dobrar diante dela. Não tem outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não faça para você imagem, escultura, nem semelhança alguma que há no céu, embaixo da terra, nas águas, debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, suscita a quarta geração, que me odeia, mas faço dizer que até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. O próprio Deus dizendo para não fazer imagem, escultura, para servir a Deus. O próprio Deus dizendo, mas o povo tem mania de querer fazer alguma coisa, para querer prestar culto, alguma coisa visível, palpável. O apóstolo Paulo, quando foi na Grécia para pregar lá em Roma, ele viu todos os altares pagãos, vou até puxar a passagem aqui. Ele viu ali, Atos 17, Atos capítulo 17, eu sempre uso um monitor para poder falar, aqui discurso de Paulo em Atenas. Capítulo 17, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que encontrava ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer tagarela? Aí eles diziam: o pregador de Deus estranho. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que a nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Aquele povo tinha demonstrado interesse porque nunca ouvia falar dessa doutrina, que é a doutrina da palavra de Deus. Paulo foi pregar lá o discurso de Paulo em Atenas, e pregou o evangelho lá. Acontece que todos os de Atenas, os estrangeiros, não se ocupavam com a outra coisa, senão ouvir as últimas novidades. Eles estavam acostumados com a cultura daquele, que tinha lá, dos deuses pagãos, daquela estatueta, tudo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido.
pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. E ali o apóstolo Paulo vai anunciar, dizendo da seguinte maneira no verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações, para habitar a Baixeira e canta a Lamanaia, todas as faces da terra, havendo fixado os tempos previamente, estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura tateando, ou posso achar ainda que não esteja longe de cada um de vocês, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando entre os mortos. O próprio Deus, aleluia, criou todas as coisas. O próprio apóstolo Paulo levou o evangelho para aquele povo de Atena, que tinha um monte de estatueta, um monte de ídolos, que nos dias atuais, que muitos se prostram diante das imagens, que não tem poder para nada. Mas o próprio Paulo, nas suas escrituras, e faço jus das escrituras, que por meio dele, do Senhor Deus, vivemos, movemos, existimos, como alguns profetas dizem, mas o apóstolo Paulo vai dizer, porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena as pessoas, em todos os lugares, quando fala em todos os lugares, arrependam-se, é arrependimento e reconhecer que o Senhor Deus reina no Altíssimo, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Deus, Ele vai julgar o mundo com justiça. Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. A palavra dele nunca mudou, é o mesmo. É por isso que a palavra do Senhor diz que é arrependimento, é conserto, é voltar para o Senhor, seu Deus, é abandonar a idolatria, a prática de mentir as coisas. Idolatria também não é só imagem, cultura, mas também objeto, alguma coisa que substitua o culto, a adoração a Deus. Isso é idolatria. Se adorar dinheiro é idolatria, se adorar carro é idolatria, se adorar qualquer outra coisa que substitua o culto, a adoração a Deus é idolatria. Por isso ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, é para adorar a Deus. Por isso adore a Deus, é a Deus que tem que ser adorado, o Criador, invisível e real. Aleluia. Aí voltando para Jeremias 10, verso 8, mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos, seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira, traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, os ídolos são obra de artifício e de mãos de ourives, da cor azul e púrpura são as vestes deles, todos eles são obras de pessoas habilidosas, mas o Senhor, aleluia, o Senhor é o verdadeiro Deus. Jeremias diz que tem se tornado estúpido muitos que fazem essas coisas, imaginação da cabeça. Imagino Deus assim, vou fazer assim, vou pintar assim, vou desenhar assim, vou montar uma escultura assim, não sei o que. O povo de Israel, né? Aleluia, os dias atuais não foi diferente do povo de Israel. Deus tirou da terra do Egito, mas o povo tornou a trazer costume do Egito fazer um bezerro de ouro.
Só o sangue de Jesus. E os dias atuais não é diferente. Tem muitos que estão procurando bezerro de ouro, procurando né? Quem adorar, né? Procurando um motivo para querer arrumar uma justificativa. Tem misericórdia, meu Deus, de nós. Senhor, Deus tem misericórdia de ti, se está fazendo isso, está adorando ídolo, imagem. Para com isso, a palavra de Deus, ela é verdade, te liberta. É adorar a Deus, que é invisível e mortal. Deus é claro, não farás para ti mais escultura. Aleluia. Aí Jeremias vai dizer: mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Diga-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo, e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas nos céus, e nuvens sobem da extremidade da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todos ourives e envergonhados pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são falsas e nela não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão perecer. Olha o que Jeremias fala, é o que faz jus uso o que Jeremias tem dito para muitos de hoje, para muitos que não têm entendimento e fica dizendo: ai, respeita. Ei, quem criou os céus e a terra? Deus ou os ídolos? É Deus que criou, não foi imagem, não foi os ídolos das nações. Foi o próprio Deus, pelo seu grande poder e sabedoria, estendeu os céus, estabeleceu princípios. Ele tem o poder sobre os tempos e as estações. Aleluia. E Jeremias vai dizer: aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essa imagem, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Próprio Jeremias declarando. E continuando sobre o que aconteceria com Judá naquele tempo: ajuntem do chão os seus pertences, ó filho de Sião, você que mora em lugar. Essa parte 2 da ministração de Jeremias, capítulo 10. Lamento sobre a destruição de Judá. Ajuntem do chão os seus pertences, ó filho de Sião, você que mora em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra, e os angustiarei para que venham senti-lo. Ai de mim por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave, e eu dizia: certamente esse é o meu sofrimento, e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem mais. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer suas lonas. O próprio Jeremias reconhecendo que o povo, por causa de tantas coisas de consequência, seria destruído, e a dor dele era terrível. Ainda vai dizer aqui: porque os pastores se tornaram tolos. Complementando a ministração que gravei sobre Gálatas, capítulo 1. Porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os rebanhos se acham despertos. São pastores que outrora estavam na presença do Senhor, estava na direção de Deus, porém começou a colocar a mão na frente, queria fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso que tem muitos rebanhos dispersos, tem muitas ovelhas perdidas, por causa desses tais, que não acolheram, que não buscaram, que não oraram. Aleluia. E vai dizer assim: eis aí um rumor,
eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma desolação, morada de chacais. É muito profundo por causa do pecado. E no verso seguinte, Jeremias vai orar em favor do seu povo. Ao declarar a palavra do Senhor a respeito dos ídolos que o povo estava fazendo e que não tinha poder, e não tem poder para nada, e ao declarar a grandeza de Deus, e também depois Jeremias declara a questão do povo, da destruição por causa do pecado, por não ter dado ouvido aos preceitos do Senhor. E ali Jeremias ele vai orar ao Senhor da seguinte maneira: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Deus, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduza a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó. Eles devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Jeremias ele ora em favor do povo, reconhecendo que não cabe a mim e a você, ser humano, determinar o caminho. Não sabemos, não cabe a nós dirigir os nossos passos, que ele quis dizer, né? Nem cabe ao que anda interessante, não cabe ao que anda dirigir os seus passos. É muito profundo isso. Vamos ler de novo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Olha que interessante, muito profundo. Aí ele vai dizer: castiga-me, Senhor, de justa medida, e não na ira, para que não seja reduzido, porque o poder do Senhor, a ira do Senhor, pela misericórdia de Deus, ao enviar Jesus, era para ter consumido toda a terra, destruído, mas por amor a Cristo, Deus, aleluia, poupou. O amor de Deus tão grande que entregou o próprio Filho. E Jeremias vai dizer: derrama furor sobre as nações que não te conhecem, Deus. É isso que o Jeremias vai orar em favor do povo. Por isso que não cabe a nós, seres humanos, determinar a questão do caminho profundo, isso, porque a palavra do Senhor diz: não há quem possa escapar da mão do Senhor, perante Deus quem pedir. Mas assim, Jeremias, ele foi um profeta muito perseguido, um profeta no qual falava aquilo que Deus mandava. E hoje, na presença do Senhor, que retomei, eu gravei, sempre menciono nos vídeos, janeiro de 23 que voltei, é gratificante estar na presença de Deus e sendo dirigido pelo Espírito Santo, espaço pelo Espírito Santo. Hoje em dia muitas pessoas, ele estava orando em favor do povo, porque o povo não sabia, estava sem direção, o povo não tinha qual direção tomar. E hoje em dia muitas pessoas são sem direção. E para estar encerrando, eu quero dizer: busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto está perto, porque Jesus Cristo está voltando. Não é história inventada, não é ficção, é história real. Jesus Cristo está voltando. O tempo para reconhecer que o Senhor Deus Altíssimo reina e aceitar a Jesus e morar nos céus é agora. Havia ministrações que cheguei a dizer que muitos que morreram sem salvação queriam ter uma oportunidade como esta de estar vivo ou viva, de poder estar respirando, de poder estar trabalhando, mas tudo para agora, tudo, e está indo para a casa do Senhor. Muitos morrem, é uma coisa muito profunda. Há um certo tempo atrás, em busca, Deus ele responde no Espírito. Eu vi uma ministração, corpo, alma e espírito, mas buscando no espiritual, quanto mais intimidade, aquilo que é perguntado, em espírito, o próprio Espírito Santo fala com Deus, as coisas inudáveis do coração de Deus, e Deus revela. O dom de desenhar, Deus vai abençoar, fazer
Daí tem uma pintura, uma artista coreana que desenhou a visão que ela teve, mas a visão do lago de fogo, a visão da eternidade sem Deus é uma coisa inexplicável, né? Porque a eternidade, eu vi uma ministração que a mente humana ela é limitada para compreender a eternidade. Eu vou compartilhar aqui umas experiências que quem tenho tido sobre a questão da eternidade, visão. Acho que 2, 3, eu estava num culto e eu via como se a eternidade é algo assim muito infinito. Eu pude dizer que eram os céus abertos na igreja, mas a eternidade, todo ser humano da terra está a um passo da eternidade. O interessante é que não se fala muito da eternidade. O interessante não se fala muito do arrebatamento. O interessante não tem se pregado sobre a volta de Cristo, sobre o pecado, sobre os céus, sobre as coisas de Deus. São poucos que pregam, né? Muito se fala, muito dinheiro, muito cargo, concurso, salário, posição, mas esquece do essencial, que é a vida com Deus. A vida minha e a sua aqui nessa terra é passageira. A eternidade é um passo. Amanhã não sei se vou estar vivo. Amanhã posso ter partido para a glória. Ou alguém aqui deve estar morrendo, indo para o inferno ou para o céu. Mas a eternidade é uma coisa muito séria. A eternidade ela tem início, não tem fim. Uma vez que você entrou na eternidade, quer seja sem Cristo ou com Cristo, não tem, com Cristo amém, mas sem Cristo misericórdia. Não adianta clamar por socorro, não adianta espernear, não adianta chorar o leite derramado, porque a oportunidade, ela é dada em vida. A oportunidade para aceitar a salvação, ela é em vida. Por isso que a palavra diz que o fim de todas as coisas está próximo. Tem uma ministração com essa ministração. Exortação da vigilância, Mateus 24, 25, Mateus 25, 13, Lucas 13, 33, ou Marcos 13, 33, sobre a vida do Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo está voltando. É muito sério. O tempo a qual nós estamos vivenciando tudo já foi profetizado. É questão de tempo da igreja de Cristo ser arrebatada. Estamos nos últimos momentos, nos últimos dias. A porta da graça, a salvação em Cristo Jesus ainda está aberta. Para você que não aceitou Jesus, ou para você que se afastou dos caminhos do Senhor Jesus, ou para você que está em cima do muro, para você que cocheia dois pensamentos, para você que não tem crença, é para você a oportunidade da salvação em Cristo. É como se o próprio Cristo chegasse para você e dissesse: eis que estou à porta e bato, estou de braço aberto, deixe-me entrar no seu coração e mudar a tua história. Jesus, ele é educado, ele não invade o coração de ninguém, ele é educado, ele bate a porta do coração. E quantos nesse exato momento queriam ter uma oportunidade como essa? Não tem. Tem muitos povos, é como se o Senhor mostrasse para mim, né? Tem uma nação em que, para a glória de Deus, o evangelho está sendo proliferado, que é a Índia, um país idólatra, entre outros países que não aceitam o evangelho. Quantas almas estão clamando e perdidas, sem salvação. É muito triste a pessoa quando ela vive, ela nasce, né, quando criança, vive a vida inteira, conquista carro, cargo, estudo, mas se morrer sem salvação, de que proveito vai ter? Vai dizer: vivi uma vida. Tem pessoas que eu tenho certeza que estão na eternidade sem Cristo, pensando assim: por que eu não fui para casa de Deus? Por que eu não ouvi? Por que eu não abracei a oportunidade? Tem muitos, aleluia, quando chegar no dia do juízo, o juízo de Deus é sobre toda a humanidade. O Senhor Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Serão abertos livros, e o outro livro da vida,
Cada um vai ser julgado, quer seja tenha feito bem ou mal, todo mundo vai ser julgado. Ninguém vai esconder embaixo de mesa, embaixo de cama, nada, ninguém vai escapar. Porque o juízo de Deus vai ser sobre toda a terra, sobre todos. E Deus, Ele está dando oportunidade de arrependimento para muitos. Mas muitos estão fazendo pouco caso, muitos não querem ouvir mais a palavra do Senhor, muitos não querem pregar a palavra do Senhor, muitos querem ficar sentado no banco de uma cadeira. Já estou entrando na parte de dentro da igreja, não estou aqui para mencionar a denominação. Ou muitos passam em frente a uma igreja, não querem entrar numa igreja, querer conhecer quem é Deus. Muitos têm a Bíblia, não querem ler, meditar na Escritura para conhecer a Deus. No dia do juízo final de Deus, vai ser trazido tudo à tona. E o próprio Deus que está em seu trono, Ele permite situações para o povo acordar, para despertar, porque Deus, Ele diz na sua palavra, aleluia, quando o Senhor Deus diz para Moisés, eis que ponho diante de vocês os céus e a terra como testemunha contra vós, o bem, o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe a vida, porque Deus, Ele sabe, se a pessoa não aceitar a Cristo, morrer sem salvação, é lago de fogo, é inferno, não tem outro caminho, não tem reencarnação, não, é mentira do diabo, porque em Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, depois vem o juízo. A vida do ser humano é uma só, não é 2, 3, 4, 5, é uma só. O passo para a eternidade é questão de segundo. Posso estar aqui pregando, aqui ó, como estou ministrando, de repente a trombeta só ser arrebatada, ou cai duro, ou sei lá o que pode acontecer, mas a palavra está sendo pregada, porque no dia do juízo vai ser, olha, usei meu servo, você viu a ministração dele, tinha igreja perto da tua casa, e a casa buscar, quantas e quantas coisas vão ser trazidas claras no dia do juízo final. A sessão do tribunal, a visão que Daniel teve, eu imagino que foi algo tremendo. O livro do profeta Daniel se encaixa com o livro das revelações. Ele teve a visão, ele viu o trono branco. João foi mais profundo, ele viu o trono branco, e além de ver o trono branco, os céus e a terra que a gente vê desapareceu, porque tudo isso vai ficar, tudo isso vai ficar. Jesus, ele vai arrebatar a igreja. Jesus, ele vai arrebatar. Jesus, ele está voltando. Vai ser um grande impacto todo quanto os cantos dessa terra. A igreja vai ser tirada dessa terra e vai ser um noticiário em todas as redes sociais, tudo, o Brasil vai parar, as nações vão parar. Aí vai ser dado o pronunciamento na ONU. E o anticristo vai se manifestar, porque o anticristo está na terra. A tecnologia está se avançando, estão dando poder à inteligência artificial, porque é a própria imagem da besta. E muitos que vão ficar, que achavam que estava na minha presença, diz o Senhor, aleluia, vão ser perseguidos. Alguns vão aceitar a marca, outros perseguidos e mortos. Terá pouco tempo a terra está findando. E quando findar o ciclo do juízo de Deus, porque as taças serão derramadas quando a igreja ser tirada,
Aliás, o juízo de Deus já ter começado. É questão de tempo. E aí Cristo vem, que é a segunda vinda. Porque Ele vem para arrebatar, mas é a segunda vinda dEle, com os santos anjos, com grande poder e grande glória. E é um estrondo nesses céus. E aí todos os povos e seres humanos estarão diante do trono do Todo-Poderoso, diante do Rei dos Reis, o Rei da Glória. E os livros serão abertos, todos os livros que estão numa parte, no reino celestial, que é invisível, que estavam guardados há muito tempo, de muitas pessoas que já partiram, ou que estão em vida, ou que partirão, vai ser trazido tudo em juízo. Ser humano por ser humano, todos vão prestar contas. Pastores, presbíteros, padres, todos vão ser julgados. Cargos de órgãos públicos, militares, hierarquias militares, hierarquias de polícia, presidentes e prefeitos, reis, governadores, plebeus, escravos, livres, todos serão julgados. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Todos aqueles que achavam que o que estavam fazendo estava agradando a Deus, mas não estavam, porque estavam fora da palavra de Deus, também vão ser julgados. Todos nós, seres humanos, seremos julgados. Tem uma mentira que o inimigo tem inventado: não faço mal para ninguém. É uma mentira do diabo. O inimigo cauterizar a mente da pessoa para dizer que o que ela está fazendo é certo, mas na realidade não é, porque não está meditando as escrituras. Faço bem para tantas pessoas, faço obras de caridade, dou aos pobres, isso, aquilo, isso. No dia do juízo, muitos vão dizer isso, mas o Senhor vai dizer: é triste a palavra, pretendo terminar, mas eu preciso, aleluia, falar aquilo que Deus está mandando. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem estiver à direita, vinde benditos de meu Pai, e entrai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo e enxofre, pois não vos conheci. Senhor, em teu nome fizemos isso. Apartai-vos de mim, pois praticais a iniquidade. Tem muitos que estão praticando iniquidade, estão cobertando pecados, estão dentro das igrejas, templo, muitas denominações. Jesus é aquele que passa entre os 7 castiçais, que é as 7 igrejas. A todo momento Ele está passeando, está sondando, porque Ele tem os olhos como chama de fogo, os pés por Ele passeia, Ele visita, esquadrinha mentes e corações. Ele vê as igrejas, Ele vê como é que está. Os santos anjos do Senhor, os vigilantes dos céus, os santos anjos que adoram a Deus e o servem, o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. Todos os anjos de Deus, eles estão sobre as 4 cantos da terra, estão vigiando, estão olhando, estão anotando em livros e levando diante do juiz. Todo momento a história do ser humano está sendo registrada, quer seja bom ou ruim, está sendo escrito nos livros, estão sendo escritos nos livros. Por isso que a chance de arrependimento é agora, de aceitar a Cristo é agora, de aceitar a Jesus é agora, de arrepender dos seus maus caminhos. O Senhor Deus diz para Salomão, no livro de 2 Crônicas 7,14, quando ele inaugura o templo, e o Senhor desce, manifesta a presença dele, a glória, o templo fica cheio, os sacerdotes não suportam, e Deus vai dizer que ouviu a oração. Deus desce de noite, apareceu, ouvi a sua oração, escolhi para mim este lugar para as casas do sacrifício, que a aliança Deus fez com Salomão.
Mas ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. É uma promessa, é clamar ao Senhor. O profeta Isaías vai dizer também no capítulo 55, no verso 6, onde o Senhor Deus usa o profeta para dizer: busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus, ele é rico em perdoar. Ele é santo em justiça. Ele é rico em perdoar. Eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que separa o homem de Deus, mas Cristo, a Jesus Cristo que Deus enviou a esta terra. Em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, se deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por meio de Cristo Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. João capítulo 14, verso 4. Muitos procuram atalhos espirituais, muitos procuram tantas coisas, sendo que o essencial é Jesus Cristo. Eu não estou aqui para falar sobre crença e religião, estou aqui para pregar a palavra de Deus, e quem tem ouvidos ouça. É buscar o Senhor, é ler a palavra, é querer conhecer a Deus. Do que adianta, homem ou mulher, viver uma vida inteira de pecado, virando as costas para Deus, e quando morrer, saber que nada adiantou. Mas peraí, você está querendo dizer que nada que estava fazendo não estava agradando a Deus? Porque é cumprir a palavra do Senhor, é viver para Cristo. A oportunidade, ela ainda está aberta para você que está ouvindo esse vídeo. Para você que está me ouvindo, a oportunidade para aceitar a Jesus, para reconhecer os seus pecados e confessar os pecados de Jesus e aceitar Jesus, é hoje, não é amanhã, é hoje. Existe um ditado: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. A parábola do rico insensato, que quando o Senhor diz que havia um rico que tinha muitas posses, aleluia, dizia: construir outros celeiros, derrubarei esse, construirei outros, e disse: come, bebe, dorme, descansa minha alma, porque tem depósito para muitos anos. Porém naquela noite ouviu-se uma voz e diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, para quem será? Isto é todo aquele que quer ganhar o mundo e perder a alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta ter riquezas, posse, melhor salário, melhor carro, e a alma indo de mal a pior sem Jesus? De que adianta, aleluia, pisotear no próximo? De que adianta viver humilhando o próximo? De que adianta? É tempo de arrependimento, é tempo de arrepender dos seus maus caminhos. João Batista, ele pregoava arrependimento: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aqui eu encerro a palavra da ministração do Senhor. Foi muito profundo, mas era aquilo que precisaria ser dito na direção do Senhor, do Espírito Santo. Porque tem muitos que ainda estão brincando com a palavra de Deus e com a própria vida, porque a vida, ela é uma só, não é 2, 3, 4, 5, não tem reencarnação. Isso é mentira do diabo. E outra mentira que todas as religiões levam a Deus é mentira, porque a Escritura vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem uma mentira outra: servimos um Deus só. Serve mesmo um Deus só? Qual é o teu Deus? Que eu direi qual é o meu. Porque o meu é o Deus do fogo consumidor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o que criou todas as coisas.
O negócio é muito sério, caro ouvinte. Analise a Escritura, vê a Escritura, seja Jesus, porque nela contém a vida eterna, a palavra de vida eterna de Jesus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus tenha misericórdia de ti e faça resplandecer sobre ti, levante o teu rosto e dê a paz. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, todos digam amém. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Creio que Deus tem falado poderosamente ao teu coração, porque a palavra corta o ministrante por 20, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, a ponto de entrar em junta e medula e discernir quais intenções do coração e pensamentos. Amém? Que Deus te abençoe neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.